Bom dia, gente. Tudo bem? Estamos aguardando as participações de vocês, as perguntas, ok? Beijão. Boa aula. Vamos lá. Bom dia a todos e todas, nossos irmãos, amigos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Nós estamos abordando um tema que nós temos chamado de desobediência eclesial. Esse tema pressupõe a desobediência civil, que já é bem conhecida, amplamente praticada e aprovada, no âmbito da igreja. Nós estamos fazendo uma correlação entre o exercício do poder na sociedade, como nós o conhecemos, características do poder na sociedade, em comparação com a igreja e o exercício do poder na igreja, para verificar se os problemas que levam que levam à desobediência civil na sociedade também ocorreria na igreja. Para isso eu tenho feito uma longa caminhada, essa é o nosso quinto encontro, né? E deveremos ter aí talvez 4, 5, não sei ainda ao certo, para que consigamos colocar os conceitos próprios, né, característicos da igreja em bem claros, né, esclarecer essas características, para então poder fazer esta aplicação particular da desobediência civil no âmbito da igreja. Esta introdução é necessária porque diversos temas e características do poder na sociedade não se aplicam à igreja, né? Então, a estrutura de poder, o significado do poder, a natureza do exercício do poder, as relações hierárquicas, o poder superior e inferior, toda esta organização da sociedade não se aplica à igreja. Então eu não poderia simplesmente falar que desobediência civil é isso, na igreja é isso, sem antes fazer toda esta tradução. Por isso que nós estamos, fazendo essas abordagens, né, das aulas anteriores, e hoje ainda vou colocar um tema novo nessa nossa exposição para chegarmos, como eu disse, à natureza da igreja. Como devem se dar as relações de poder na igreja e o que configuraria, digamos, abuso de poder e onde se aplicaria então a franca desobediência. A desobediência é negar obediência. A obediência se deve a uma autoridade. A autoridade se refere a um exercício de poder. Então nós temos tratado sobre a questão do poder, o problema do poder. Nos últimos encontros eu falei com vocês lá na origem, lá na criação do ser humano, de acordo com a teologia bíblica, né, do Antigo Testamento, como foi pensado o ser humano e como foram pensadas as suas relações de poder. Todos criados em igualdade de condições e chamados a realizar-se como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. No encontro passado, eu estava falando sobre a queda e como é este evento, este fenômeno teológico, distorceu o ser humano, sua relação com Deus e sua relação uns com os outros. E então eu falei que todo o exercício de poder observada na história humana, na história humana, todo o exercício de poder está corrompido. O ser humano que domina está corrompido, o ser humano que é dominado também está corrompido e o exercício de poder também está corrompido. Dentro dessa estrutura de exercício de poder, nem o dominador nem o dominado podem realizar
em si mesmo, individualmente ou coletivamente, o seu chamado humano. Eu fiz uma rápida abordagem de como isso aconteceu na história da humanidade, como a organização social, política da humanidade sempre caminhou em direção ao domínio de poucos sobre muitos, e isso é o que foi possível realizar, né? Se nós pensarmos desde as mais primitivas sociedades até os estados modernos, né, mesmo democráticos, o máximo que nós conseguimos fazer foi prender, disciplinar o poder num corpo jurídico rígido, né? Isso é o máximo que nós conseguimos. Por isso, Winston Churchill disse que a democracia é a pior forma de poder, algo mais ou menos assim, salvo todos os outros, né? Quer dizer, a democracia não é boa, mas é o melhor que nós conseguimos fazer. No período da história bíblica, nós podemos pegar desde o início as guerras, os crimes, os assassinatos, as traições, os abusos, tanto no nível pessoal, como familiar, como tribal, desequilíbrios, guerras e tudo aquilo que a gente conhece da história bíblica, até chegar à plenitude da realização humana, que foram os impérios, né? Então, se a gente pegar a história do poder nas narrativas bíblicas, ou seja, a história bíblica do poder, nós partimos de Adão e Eva, partimos de Caim e Abel, né? O protótipo da violência social, da violência que participa da nossa sociedade desde a fonte, né, até a realização máxima da humanidade no período de Jesus Cristo, que é o Império Romano. A partir do Império Romano, tudo é cópia e cola. Todas as organizações sociais nada mais são do que cópia e cola, né? Ou seja, o Império Romano é o clímax da história do poder na humanidade. Todos nós somos herdeiros e descendentes da cultura greco-romana, né? O ser humano não escapa muito disso, né? Então, aonde nós chegamos com o Império Romano? Chegamos a uma divinização de um homem. Ali você tem o homem sendo como Deus, sendo Deus na prática, né? Sendo o divino. E toda a sociedade organizada em classes, numa escala piramidal, né? Porque quanto mais sobe nessa pirâmide, mais afunila a estrutura, até a grande massa lá embaixo dos descartáveis. Podemos ir onde quiser, né? Onde quisermos. Podemos pensar nos estados europeus até os africanos, e a estrutura não muda muito. Dentro dessa história do poder, nós nos fixamos na história do povo de Israel, e eu destaquei então elementos da história de Israel que demonstram que eles tentaram uma experiência diferenciada em relação ao poder. Primeiro, o fundamento da fé monoteísta, um único Deus, né, que estabelece uma relação direta com o povo, não intermediada. Mesmo que Moisés tenha sido o profeta por meio de quem Deus falava, né, Moisés nunca assumiu papel nem função de rei, era um homem manso, humilde, segundo as Escrituras. E esta aliança de Deus com o povo atrasou na história do povo de Israel a experiência da monarquia, né? Deus fez uma aliança com todo o povo. E eu mostrei para vocês que até mesmo a tribo sacerdotal não foi plano original de Deus. Deus quis fazer de todo o povo uma nação real, uma nação santa e um sacerdócio real. Porém, como isso não foi possível, pela parte do povo, né, o povo que objetou, Deus então instituiu a tribo sacerdotal, porém
distribuiu as relações de poder, né, para que ninguém se sobrepusesse sobre ninguém. Bom, por fim chegamos então à monarquia do povo judeu, e a monarquia do povo judeu é o início da decadência, né? Embora Davi tenha sido um bom rei, segundo as escrituras, ele acabou se tornando um rei como todos os demais. Seu filho marca o ápice da história do poder político do povo de Israel e também o início da decadência. A partir dele os reinos se dividem e aí tudo é uma questão de tempo, eles vão sucumbindo diante dos homens divinos, que são os imperadores, né? Então tem uma sucessão de impérios orientais que começam com a Assíria, depois Nabucodonosor, depois Medo-Pérsia, Ciro e todos os seus sucessores, depois Alexandre o Grande e depois o Império Romano. Essa experiência caótica do ser humano, né? Essa experiência que para a sociedade, para o mundo, para a história universal, foi a máxima realização do povo antigo, o Império Romano, sua organização, sua estrutura militar, sua capacidade de criar infraestrutura, direito, leis e tudo mais que eles criaram, que para a história universal é o ápice da realização humana, na história bíblica é o monstro mais terrível, né? Então, essa experiência do povo de Israel com sua própria monarquia e com os impérios que os levaram à destruição como povo, é criticada fortemente pelos profetas como sendo monstros. Daí que virá depois a ideia da besta, né? Besta nada mais é do que um animal selvagem. Se vocês olharem depois no livro de Daniel, capítulo 7, 8, 9, por ali, especialmente capítulo 7, vocês vão ver que Daniel critica os impérios como sendo monstros, né? Um é um leão que devora, o outro é uma ursa faminta com ossos na boca, outro é um leopardo, não me lembro dos animais. E o último, que parece ser o Império Romano, é um monstro de uma ferocidade indescritível, um monstro tal qual nunca visto antes, pior do que todos os outros impérios juntos. Então, ao lado vamos dizer, do Império Romano, que é a mais perfeita realização social e política na história da humanidade, que é visto, o Império Romano, na história bíblica como o pior dos monstros, nós temos aí uma crítica contundente das Escrituras contra as organizações sociais e políticas da humanidade. Eu quero chamar a atenção de vocês hoje para a virada, aonde que está a porta de entrada para a virada deste conceito. Até agora eu tenho demonstrado e proponho isso, que essa caminhada da humanidade não tem saída. Né? Eu falei isso também no encontro passado. Não tem saída. Mesmo que um povo tivesse resolvido ser um povo pacífico, eles jamais estariam seguros, porque nunca poderiam garantir que o seu vizinho ou um outro povo ambicioso, realizando um projeto de expansão, um dia bateria na fronteira deles e eles seriam obrigados ou a se submeterem e serem absorvidos, ou então serem destruídos, ou então serem expulsos e com isso também seriam destruídos, ou então eles teriam que desenvolver um poder ainda maior para se sobrepor. De modo que essa estrutura de poder e violência é absolutamente inescapável. Né? O que eu quero propor hoje? Eu quero propor o caminho por onde é possível encontrar a saída.
Eu coloquei agora há pouco, ontem à noite, uma frase da Rosa Luxemburgo no site aí no site não, na página da Escola Bíblica Digital, porque talvez alguém pense assim, mas você está exagerando, está fazendo uma crítica muito pesada contra o poder. Eu vivo em paz aqui, eu sou dominado e tal, eu vivo em paz. A Rosa Luxemburgo diz o seguinte, quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Né? Então, assim, para aquelas pessoas que, por uma questão de sobrevivência, né, querem viver em paz, elas estão na reação da submissão e na desistência da sua própria realização. Por uma questão de segurança, elas se submetem. Né? É o bom escravo. Né? Se ele pensar, se ele questionar, se ele enfrentar o sistema, a injustiça do sistema que o domina, ele sentirá imediatamente a reação do sistema contra ele, que passa a tratá-lo então como um subversivo, como alguém perigoso. Não tem escapatória. Faça essa análise depois, pense quais são as opções para enfrentar este poder em qualquer nível, seja no trabalho, na família, na escola, na igreja, na sociedade, no governo, né? O preço que nós temos que pagar para recebermos a segurança que o Estado nos dá. Bom, isso então está assentada, né? Esta tese está assentada, claro, ela pode ser discutida, porém ela descreve a experiência humana de cabo a rabo. Tá? Vamos então mostrar agora, vamos abrir o tema desse encontro para mostrar onde se deu a reviravolta. Onde se deu a metanoia, né? Metanoia significa isso, né? A conversão, a mudança, né? A porta de entrada está num personagem que é introduzido na narrativa bíblica justamente no ponto da história aonde a monarquia do povo de Israel começa a fracassar. Quer dizer, começa a fracassar não. Aonde o seu fracasso já é tratado como irremediável. Né? Durante algum tempo, os primeiros séculos de monarquia, digamos os primeiros 200, 300 anos de monarquia, houve um grande esforço para afirmar-se como povo monárquico, sob um regime monárquico, e praticando a lei de Deus, que era uma lei de igualdade. Né? A lei que dá direito ao órfão, ao estrangeiro, à viúva, ao pobre, que estabelece o uso da terra, que estabelece o dízimo, que estabelece a distribuição dos bens, de modo que todos vivam em paz, em justiça. Né? Quando fica claro que esse sistema está numa rota de decadência irreversível, aí pelo ano 700 antes de Cristo, né? Vamos supor mais ou menos que a monarquia começou pelo ano 1000 e pouquinho, né? Por volta do ano 700 antes de Cristo, surge na profecia bíblica um personagem que é identificado como o servo de Yahvé. Calma. Quem é o servo de Yahvé? Não vamos identificá-lo ainda, porque é a partir dele que nós vamos encontrar a porta estreita, o caminho estreito para romper com esse modelo diabólico de opressão. Este servo aparece no final do livro de Isaías. Existem dúvidas se foi o profeta Isaías mesmo, que viveu por volta do ano 700 e tanto antes de Cristo, se foi ele mesmo que falou sobre o servo de Yahvé, o servo de Deus, o servo do Senhor, aquele de quem Deus fala, eis aí o meu servo. Né? Existe dúvida se foi de fato o profeta Isaías que escreveu essa parte do livro, a parte final do livro,
ou se foi um outro profeta tardio, ou seja, lá pelo ano 600, 500 e tanto, ou 400 e tanto, né? Que teria então acrescentado ao livro de Isaías esta tradição a respeito do servo. Isto porque a parte final do livro de Isaías, ela tem um teor completamente diferente da primeira parte. Independentemente disso, né, não vou entrar aqui agora nessa questão, isso é uma questão que não é relevante para o que eu estou tratando aqui, porque de qualquer forma, seja do ano 400 e pouco, seja do ano 700 e pouco, é tempo suficiente antes de Cristo, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma janela temporal que vai de 700 e pouco a 400 e pouco, 300 anos, né? É distante um profeta do outro, hipoteticamente. Porém, o fato é que é tempo suficiente antes de Cristo, quase uma história do Brasil inteira, 500 anos antes de Cristo. Nesta época, o povo de Israel já foi completamente engolido pelos impérios. Começa aí a dispersão, o cativeiro do povo de Israel. A partir daí, eles jamais serão um povo independente. Eles jamais existirão como nação politicamente organizada. Neste ocaso, nesta decadência, surge um personagem que ficou conhecido no estudo das Escrituras como o servo de Yahvé. Se você quiser dar uma olhada, anote aí Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e 52. Então, 42, 49, 50 e 52. 4 poesias, 4 cânticos, que são conhecidos como Cânticos do Servo de Yahvé. Se você quiser depois, procure na internet, esses textos são amplamente conhecidos. O mais conhecido deles é esse de Isaías 52, 53, é o mais longo, né? É aquele que fala, Senhor, quem creu em nossa pregação, mas ele foi subindo como raiz de uma terra seca, seu rosto não tinha aparência, todavia ele tomou sobre si as nossas iniquidades, o Senhor o fez sofrer, etc, etc. Esse é o mais conhecido, né? Então, vamos lá. Isaías 42, 49, 50 e 52 junto com o 53. Né? Eu vou falar 53 porque ele é mais conhecido. No capítulo 42, nós estamos falando dos versículos 1 a 7. Anota aí, secretária. Capítulo 42, agora eu vou ser mais específico. Versículos de 1 a 7. Pode ser que seja um pouquinho maior. Eu vi ali depois em alguns estudiosos que falam, não, o cântico é um pouquinho maior. Tudo bem, mas vamos considerar capítulo 42, versículos de 1 a 7. No capítulo 49, versículos de 1 a 6, tá? 6 versículos. Depois o capítulo segue e tal, e aí parece que ele muda de assunto. No capítulo 50, um cântico parece menorzinho, versículos 4 a 9. Então, capítulo 50, versículos 4 a 9. E no capítulo 52, é os 52 e 53, versículo 52 a partir do versículo 13. Como a Bíblia tem uma divisão de capítulos estranha, né? A gente pega ali os últimos 3 versículos do capítulo 52 e entramos então no capítulo 53 completo. Eu vou apenas... 52 é qual? 52, versículo 13. É interessante, né? A divisão é completamente... a partir do versículo 13. Capítulo 52, a partir do versículo 13. E aí entra no capítulo 53 inteiro, que tem 12 versículos. Esses poemas marcam uma grande reviravolta. É um texto, é a porta de entrada, né? Para nós começarmos a nossa caminhada alternativa à história do poder, à decadência, aos abusos do poder humano. O título servo de Deus ou servo de deuses não é incomum.
se você pesquisar pessoas na Bíblia chamadas de servo, você vai encontrar até reis chamados de servo, como por exemplo Davi, né? Ou chamados de filho, como por exemplo Salomão. E até fora do povo de Israel, os grandes imperadores do mundo eram considerados representantes de Deus ou dos deuses. Porém, isso era para eles apenas um título, né? Por exemplo, Faraó, Nabucodonosor, Alexandre, os Césares, eles eram chamados de filho de Deus, ou filho dos deuses, ou servo de Deus, especialmente no Oriente, os imperadores, os reis divinos eram chamados servos de Deus. E por meio desses servos de Deus, os homens serviam a Deus servindo a eles. Então, o título nesses personagens é um título vazio, é um título meramente simbólico. Na verdade, para o resto da humanidade, que está subordinada a eles, eles são como Deus. Em relação a Deus, de quem eles recebem autoridade, eles são chamados elegantemente de servos de Deus, né? Mas para o resto da humanidade, eles são o próprio Deus. Servir a eles é servir a Deus. Prestar culto a eles, como você vê, por exemplo, no livro de Daniel, prestar culto a Nabucodonosor, né? Ou prestar culto a César, como no Império Romano, era prestar culto ao próprio Deus. Então, nos poderosos da terra, o título Filho de Deus e Servo de Deus é um título vazio, né? Porque usa o título, porém age para o ser humano como se fosse o próprio Deus. Sereis como Deus, lembram do Éden? Sereis como Deus. Essa é a história do poder humano. Se esse personagem aqui que nós vamos tratar tivesse apenas usado o título servo de Deus, ele seria mais um na linha de servos de Deus. Mas com este personagem vai acontecer uma reviravolta. Ele é o servo de Deus e ele vem solucionar, ele vem inovar a história da humanidade, agindo como servo de Deus e como o menor dos servos. Calma que eu não identifiquei ele ainda. Existe muita dúvida sobre quem ele é. Então nós não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Para esclarecer um pouco, vou fazer aqui uma leitura bem breve, bem por cima desse personagem. Então, no primeiro poema, Yahvé, Deus, né? Eu falo Yahvé, conhecido também como Javé, Jeová, etc., mas eu uso a pronúncia Yahvé, que parece ser a mais correta. Yahvé diz o seguinte: eis aqui o meu servo a quem sustém o meu eleito, meu ungido, em quem a minha alma se compraz. Vai vendo se você lembra de alguma coisa. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios, aos povos. Então, de dentro da profecia de Israel, em franca decadência, Deus anuncia um personagem que trará justiça a todos os povos. Esse personagem não clamará, não se exaltará. Opa, começou a reviravolta. Porque os outros estão em posição de destaque, em posição de invocar os homens. Esse daqui não se exalta. Não fará ouvir sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Ou seja, cuidará dos menores, dos quebrados, do lixo da humanidade. É a esses que ele vai buscar. Começou a reviravolta, né? Compara ele com os poderosos do mundo. Não faltará nem será quebrantado até que ponha na terra a justiça. Ou seja, quando colocar na terra a justiça, então será quebrado.
As ilhas aguardarão a sua lei. Está querendo dizer que o que esse personagem fará chegará até aos povos mais distantes. Pensa na concepção que o povo antigo tinha do mundo e pense quando eles falam das ilhas, estão falando das terras mais longínquas, aquelas que só se alcançam por meio de aventuras no mar, né? As ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra e tudo quanto produz. Voltou lá na criação, né? Que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. É a criação do ser humano. Aquele ser humano chamado a ser imagem e semelhança de Deus e que agora perdeu a justiça. E que agora está sendo como cana trilhada e que fumega, né? O pavio que fumega. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Quem é ele? Veja, durante 700 anos, ou, na pior das hipóteses, durante 500 anos, o povo de Israel, oprimido como cana trilhada e como pavio que fumega, espalhados pelo mundo, sendo ameaçado permanentemente pelos impérios, negando culto a homens, tentando lembrar da justiça de Yahvé, se perguntou quem era este personagem. Mas vamos em frente, porque a coisa não é tão simples. No segundo cântico, ele fala assim: ouvi-me, ilhas. Imagina o profeta dizendo, né? Aqui, na verdade, o servo dizendo: ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Estou lendo o segundo cântico em Isaías 49. Fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, aquele por meio de quem hei de ser glorificado. Porém eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. E Yahvé diz para ele: pouco é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tomares a trazer os preservados de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aqui a coisa fica um pouco mais complicada, porque parece que esse servo de Yahvé irá pelo mundo todo. E aqui o profeta fala que, ou o próprio servo de Yahvé fala que ele é Israel. Por outro lado, ele é enviado para ajuntar Israel. E ao mesmo tempo fala que Israel não se deixará ajuntar. E que essa esperança então irá para todos os povos da terra. Terceiro cântico, Isaías 50, versículo 4. Vou ler rapidamente. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, né? Quem ensinou a esse essas palavras? Qual é a escola dele, né? Quem pode falar como esse homem fala, lembram? Para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, para aqueles que aprendem.
O Senhor, eu falo as palavras do Senhor. Eu faço as obras de meu Pai, lembram? O Senhor Deus me abriu os ouvidos e não fui rebelde. Eu não me retirei para trás. A minha costa ofereci aos que me feriam, a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi minha face dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajuda, não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, como uma pedra, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Lembram desse texto? Ele é o que nos justifica. Quem contenderá conosco? Quem levantará acusação contra nós? Eis que o Senhor, compareçamos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como roupa se envelhecerão e a traça os comerá. Se a gente comparar este servo com os outros servos de Deus, ele representa para nós uma reviravolta. Aqui está aquele que não diz de si mesmo: eu sou servo de Yahvé, ouçam-me, obedeçam-me. Né? Aqui está aquele de quem Yahvé diz: eis aí o meu servo, ele fará tudo o que me apraz. Pus meu espírito sobre ele. Então esse é um servo de quem o próprio Yahvé, o próprio Deus, o Deus dos deuses, né? Adota como servo e anuncia como servo e o oferece à humanidade para ser então o portador de boas novas, o portador da justiça, aquele que vai restabelecer o governo justo dos homens, aquele em quem os homens esperam, aquele em quem toda a humanidade aguarda, né? Enquanto geme diante dos outros servos divinos, dos outros filhos dos deuses. Por último, o texto mais conhecido é aquele de Isaías 52, versículo 13. Eis aqui o meu servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Mas de que forma ele será exaltado? De que forma ele será sublime? Muitos vão ficar impressionados diante do seu rosto desfigurado, mais do que o de qualquer outro. Sua aparência será desprezível. Assim ele causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque esse servo de Deus, ele vem como raiz de uma terra seca, não tem aparência nem formosura, olhamos, mas não vimos nada nele que nos chamasse a atenção. Estou lendo com as minhas palavras. Ele era desprezado e o mais desprezado dentre os homens, homem de dores, e que experimentou sofrimento, sabe o que é sofrer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Então esse servo de Yahvé não é apenas alguém que carrega o título servo de Yahvé, mas que se manifesta na humanidade como aquele que vem de onde os servos humanos estão, né? O desprezível, o de dores, o de trabalho, aquele de quem os homens escondem o rosto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, a dor da humanidade, o jugo da humanidade. Nós o reputávamos como maldito, porque esse homem que seria o servo de Deus está no lugar dos malditos. Então ele não é o servo de Deus, ou então ele deve ter feito alguma coisa muito grave para Deus tratá-lo dessa forma. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões,
foi moído pelas nossas desigualdades, iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras que ele sofreu, nós, a humanidade, fomos restaurados, fomos curados, né? Fomos reconciliados com o nosso chamado primordial. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Nossos pastores não nos pastoreávamos, né? Éramos como o povo largado à própria sorte. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a desigualdade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor, os juízes dos homens, que oprimem os homens, o agarrou e extirpou a sua linhagem, e ele foi cortado da terra dos homens. De alguma forma, essa postura dele serviu com L no final, né? Agrediu a justiça humana. E a justiça humana decidiu extirpá-lo. Ele já era uma raizinha em terra seca, mas incomodou, né, os poderosos. E os poderosos, então, o arrancaram. Por causa da transgressão do meu povo, Deus dizendo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca cometeu injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, para Iavé decidiu moê-lo, Iavé o tornou enfermo, quando este servo derramar sua alma, como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade de Deus, o chamado de Deus, o chamado primordial do ser humano, nele se realizará. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E aqui Iavé falando, meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a humanidade, os homens e mulheres, porque as desigualdades deles, as injustiças dele, ele tomará sobre si. Ele sofrerá na carne o preço de afrontar as desigualdades, as injustiças, as opressões da humanidade. Por isso, Iavé falando, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos ele repartirá o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado entre os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esses 4 cânticos anunciam um personagem que resolveria o problema da humanidade. Eu não sei se depois você leia com calma, mas muitos dos problemas da humanidade, para não dizer todos, ou aqueles fundamentais, aqueles que geram todos os outros problemas da humanidade, estão abordados nesse texto. Não sabemos quem ele é, mas sabemos que durante 700 anos, ou durante 500 anos, não importa, na medida em que o povo de Israel foi sendo engolido, pressionado, trilhado, martirizado, oprimido, perseguido, empobrecido, tudo aquilo que você imaginar do sofrimento de um povo, né? Perante um império colossal, perante os monstros da humanidade, levou o povo de Israel a colocar
toda a sua esperança neste personagem que Deus iria prover. Às vezes parece que esse personagem é um homem, é uma pessoa singular. Às vezes parece que é um coletivo, às vezes parece que é um povo. Durante muito tempo, os rabinos e os eruditos, os escribas judeus, discutiam quem era esse personagem. E na medida em que o sofrimento deles ia apertando, mais intensa era a busca e a esperança deles e a ardente expectativa deles, onde vai aparecer este servo de Yahvé. Chegou um ponto que o povo de Israel, por causa do seu sofrimento como nação, porque o povo de Israel, como nenhum outro, enfrentava os impérios humanos, nunca se deixou assimilar pelos impérios humanos. Chegou um ponto que o povo de Israel começou a pensar que eles eram o servo de Yahvé. Que Deus estava concedendo ao povo de Israel um mandato para anunciar a fé judaica ao mundo. E espalhados pelos povos como eles estavam, eles deveriam então carregar a dor da humanidade, sofrer a injustiça, sofrer a perseguição, sofrer as aflições, a morte, a destruição dos seus bens, a perseguição e tudo aquilo que o povo de Israel sempre sofreu. Ora, esta dupla interpretação que pensa num justo, num homem justo, um personagem. Qual é a dupla interpretação? É essa que eu estou dizendo para vocês. De um lado, um homem, um personagem. Yahvé providenciará um homem, um personagem que produzirá justiça. E depois dele, então, virá o Todo-Poderoso, virá o filho de Davi, virá o ungido, o Messias, né? Porque eles não conseguiam, de forma alguma, conceber quem poderia ser esse servo de Yahvé. E como eles sofriam muito, então eles vão para a segunda opção. Qual é a segunda opção? O servo de Yahvé não é um homem, não é um personagem singular, é um coletivo. Quem é esse coletivo? Nós, o povo de Israel. Né? Então, o povo de Israel passa a assumir, nos séculos entre essa profecia até a chegada de Jesus Cristo, como se eles fossem o servo de Yahvé. E eles passaram a dar esta explicação para o seu sofrimento. Então, quanto mais eles sofriam, mais eles se agarravam à fé judaica. Por isso que quando Jesus aparece, o povo judeu, os líderes, as autoridades judaicas, são extremamente legalistas. Sofrem o jugo romano, mas não se dobram, porque eles acham que eles são o servo sofredor e que por causa do seu sofrimento e por causa do apego à lei e à fé e até da evangelização, digamos assim, né, do proselitismo, essa palavra vem do judaísmo, né? Hoje nós falamos prosélito, proselitismo é chamar alguém de outra religião para a nossa religião. Essa palavra foi criada pelos judeus. E muitas pessoas se convertiam à fé judaica. E o que os judeus esperavam na época de Jesus? Yahvé verá o nosso sofrimento e nos salvará. Bom, o que eu falei até agora? Eu apresentei uma retrospectiva da história do poder na humanidade, dizendo que o Império Romano, que é o império que está em pé na época de Jesus, é o suprassumo, é a maior realização da humanidade, é ali que nós chegamos. O limite romano é intransponível. A partir dali é cópia e cola, é mais do mesmo. E eu disse que o povo de Israel teve uma experiência singular com o poder, que fracassa quando eles adotam a monarquia, o poder de um homem
sobre todos, um intermediário entre Deus e a nação. Isso fracassa completamente. E neste fracasso, nesta decadência, irrompe um personagem. Um personagem no qual se dá a metanoia do poder. A metanoia, a inversão completa. Embora as nações tenham seus servos dos deuses, nesse o título está encarnado. Porque ele vai se entregar a Yahvé tão totalmente, né, tão integralmente, que para fazer a vontade de Yahvé, que é aquela do Éden, o chamado de Deus para os seres humanos, para realizar a vontade de Yahvé, este servo irá ao fim de si mesmo, dará sua vida, derramará sua alma, até ir para o túmulo, até ser completamente esgotado. E então a porta da salvação, a libertação da humanidade estaria efetivamente realizada. Quem é esse servo de Yahvé? Aqui onde nós estamos lendo, e até terminar o Antigo Testamento, não sabemos. Tem duas hipóteses para responder. Primeira, é um personagem, um homem. Não sabemos quem ele é. Sabemos que ele vai inverter completamente a lógica da sociedade. Salvará as sociedades, os povos. A segunda alternativa, a outra opção também possível, é que este servo de Yahvé não é um homem, mas é um povo, no qual se cumpre este papel. E o povo de Israel, com a corda no pescoço, sofrendo barbaridades. Leia o livro de Joséfo, História dos Hebreus, né? Você vai ter uma noção do que eu estou falando. Porque essa história não está na Bíblia, a gente não a conhece, né? Essa história ocorre entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. A história de Israel com os impérios, né? Tudo isso que você conhece aí da história de Israel, do nazismo, etc, etc, tudo isso aconteceu, né? Só muda o opressor de plantão, né? Hitler foi só mais um deles, né? Todos os povos perseguiram, todos os poderosos perseguiram este povo que não se dobra aos poderes, que não idolatra os poderes. Bom, esse povo sofreu tanto que seus eruditos, seus escribas, seus doutores da lei chegaram a uma conclusão: nós somos o servo de Yahvé. Por isso o Senhor nos entregou ao sofrimento, mas o nosso sofrimento um dia causará salvação aos gentios, e os gentios se converterão à fé judaica, e então a paz virá sobre o mundo. É a isso que nós chegamos. A pergunta que fica aqui, fazendo essa pequena parada aqui, né, é a seguinte: qual é esta reviravolta? Quem é este servo de Yahvé? E como ele nos liberta? Como ele nos liberta daquele jugo para o qual, ou do qual, não há saída. Ou nós colocamos nosso pescoço e nos tornamos sub-humanos para poder viver, para poder garantir nossa subsistência, ou então nós invocamos um superpoder e subimos para cima e nos tornamos então poderosos ou opressores. Não tem saída, né? Neste servo de Yahvé se dá a saída. Então nós temos que descobrir quem ele é e como ele nos liberta. E que liberdade é essa que ele nos trouxe. Deixa eu dar uma parada aqui, porque eu falei quase 700 anos de história, né?
quase 700 anos de história, desde Isaías até o fim do Antigo Testamento, até, não posso falar ainda quem é o servo de Yahvé. Perguntas, comentários? A Daniela Molinari falou que grandioso isso. E emocionante também, né? O Mindu colocou: o legalismo não traz a segurança de uma prisão? Nada Claro. ofendia tanto o clero do que a inclusão proporcionada pelo Cristo. Exato. E eu diria assim... Eu não sei porque ele falou de Cristo agora, né? Porque nós ainda não sabemos quem é o servo de Yahvé. Diga. Mesmo não sabendo quem é o servo de Yahvé, se a gente traçar um paralelo com os soberanos e reis da época, parece que é bem diferente desse servo, né? E inclusive a procedência. Totalmente. Veja, todos os poderosos, isso mais no Oriente, né? No Ocidente eles preferem o título Filii Dei, né? Filho de Deus. Né? Todos os poderosos orientais, todos os poderosos da antiguidade, até muito recentemente, na verdade, Idade Média também, governavam com o poder divino. Só a era moderna, a Idade Moderna, que secularizou o poder. Né? Todos os anteriores, da Idade Média para trás, governaram com o poder divino. Para esse Deus, ou deuses, que davam sustentação aos poderosos, esses poderosos eram servos de Yahvé. Né? Era um título honorífico, né? Título divino. Né? Curiosamente, o servo de Yahvé, que é conhecido aqui no Antigo Testamento, nunca é aplicado a Jesus. Né? Então, eu não sei por que o Mindu aí falou de Cristo. Né? Porque, veja, Jesus Cristo recebe alguns títulos e ele próprio assume alguns, mas nunca o de servo. É muito interessante essa curiosidade. Né? Nunca ele vai falar: eis aqui, eu sou o servo de Yahvé. Nunca disse isso. Também nunca foi chamado pelos discípulos, enquanto Jesus estava vivo, de servo de Yahvé. Então, isso nos mostra que a pergunta que eu estou colocando para vocês, quem é o servo, estava pendente na cabeça até dos discípulos como um grande ponto de interrogação. Eles identificaram Jesus com outros títulos. Quais? Vou lhes citar, vou dizer apenas dois. Né? Cristo, que é a tradução grega de Messias, esse eles identificaram claramente. Quem diz o povo que eu sou? Tu és o Cristo. Né? Também reconheceram que ele era filho de Deus. Né? Título que nos dias de Jesus cabia a César. César era o eleito, o ungido dos deuses para governar. Estar bem com os deuses nos dias de Jesus era prestar culto a César. Dizer que Jesus era filho de Deus era uma blasfêmia contra César. E contra os judeus também, porque esse lugar já tinha dono. Né? Então Jesus é um atrevido. Né? E os discípulos, então, réus de morte, né? Por ousarem afirmar esses títulos para Jesus. Mas o título de servo, na cabeça dos contemporâneos de Jesus, está vazio ainda. Ou eram eles mesmos, dizendo: nós somos o servo de Yahvé, nós temos sofrido por todos esses séculos, agora falta o Cristo, o ungido. Né? Mas eles não estavam procurando alguém para ser o servo de Yahvé, porque eles já acreditavam naquele tempo que eram eles mesmos. Né? Então, eles não estavam procurando um servo. Né? Aí você vai entender depois por que Jesus Cristo é tão decepcionante. Opa, decepcionante? Sim, decepcionante. Ele não cumpre o que se espera dele. Né?
É nele que vai se dar, vamos entregar logo o ouro, né? Para o Novo Testamento entende, depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, depois que os discípulos começam a entender quem era Jesus Cristo, eles vão chegar à conclusão que Jesus Cristo é o servo de Yahvé. Mas isso só se dá depois de uma grande decepção. Qual decepção? Aquela dos discípulos de Emaús, que representa a decepção de todos os judeus que acreditaram naquele pobre Galileu Nazareno. Os discípulos de Emaús dizem o seguinte: nós achávamos que era ele que restauraria o reino de Israel. No entanto, ele morreu. Acabaram com ele. Então, o que nos resta? Né? Vamos voltar para casa. Vamos tentar recomeçar a vida. Né? Deus cumprirá suas promessas um dia. Nós achávamos que era ele. Então, aquele Jesus Cristo, aquele homem Jesus, que andou pela Palestina durante 3 anos, por aí, né? E que foi crucificado pelo Império Romano, né? Foi, no final do Evangelho, até o final do Evangelho, a grande decepção. As trevas da cruz são trevas da fé, são trevas dos discípulos, são trevas de todos os que esperavam em Deus. Porque aquele em quem nós esperávamos morreu. Só muito tempo depois, tentando achar explicações para a morte de Jesus, revirando as Escrituras, é que este ponto de interrogação recebe uma resposta à altura. Este era o servo de Deus. Sabe aonde Jesus Cristo será chamado, reconhecido como servo de Deus? Apenas depois do Pentecostes. Atos capítulo 4, 5... Nos sermões, nos primeiros sermões da igreja primitiva, são os únicos lugares, os primeiros e os únicos lugares em que a igreja vai dizer o servo de Deus, o seu santo servo Jesus. Mostra que a igreja, apenas depois da morte de Jesus Cristo, revirando as Escrituras atrás de explicações, porque o próprio Jesus disse: as Escrituras dão testemunho de mim, ó retardados, ele fala, não com essas palavras, ele é mais elegante. Ele fala: ó tardos de coração, porventura não convinha que o Cristo padecesse? Não é isso que as Escrituras dizem a meu respeito? Vocês não entenderam ainda. Mas ele disse: o Espírito Santo, quando vier, lhes dará compreensão. O Espírito Santo, quando vier, dará compreensão a vocês. E então é isso que aconteceu. Depois que o Espírito Santo veio, os irmãos, procurando respostas nas Escrituras, no Antigo Testamento, aonde eu li aqui para vocês os cânticos do servo, porque Jesus tinha lhes recomendado fazer isso. Busquem nas Escrituras o testemunho a meu respeito. E eles buscaram e encontraram. Encontraram a resposta que a pergunta, né? A pergunta que tinha durado 500 anos, agora recebe uma resposta. Ah, o servo do Senhor. O servo do Senhor realizou algo que nós não tínhamos imaginado. Né? E então a igreja assume este
papel, né? Tem mais alguma pergunta assim para dizer agora? Tá, deixa eu só... Eu vou dar a resposta da questão, porque vocês já mataram a charada e agora, né, eu acho que nós podemos dar uma resposta. E essa resposta vai guiar as nossas próximas aulas. Nós entendemos, nós os cristãos, os judeus, não. Eles têm outra interpretação para o servo do Senhor. Eles continuam crendo que eles são o servo de Yahvé. Se você perguntar para qualquer judeu que crê na Torá, que crê nas escrituras, né, judeu ortodoxo, ele continua dizendo que este povo que sofre até a Segunda Guerra Mundial, né, pelo menos até a criação do Estado de Israel, é o servo sofredor. E eles têm razão. É um povo que derramou seu sangue por toda a história, né? Eu não tiro a razão deles. Mas para nós que cremos em Jesus Cristo, e para os judeus messiânicos, né, que creem em Jesus Cristo, que fizeram esse exercício de juntar as Escrituras com Jesus Cristo e viram nele a revelação das profecias, né? Para nós cristãos, Jesus Cristo é inequivocamente o servo de Yahvé. Você pode intuir isso no Evangelho, né? Quando Jesus é batizado, isso está claro, né? Eis aqui o meu filho amado, não é isso que ele fala? Eis aqui, este é o meu filho amado em quem a minha alma se compraz. Juntou duas profecias, né? Juntou a profecia do servo com a profecia do filho. A descida do Espírito Santo é isso. Pus sobre ele o meu espírito, né? Ouçam o que ele tem a dizer. Então, num sentido muito claro, né, que ficou, digamos, para ser concluído, compreendido após a morte e ressurreição de Jesus, é muito claro para nós que Jesus Cristo é o servo de Yahvé. Ok? Só que resta uma parte da pergunta. Porque tem algumas tarefas, algumas comissões, missões do servo de Yahvé que Jesus não cumpriu. Existem algumas predições, algumas prescrições nesses cânticos do servo de Yahvé que Jesus não cumpriu. E então entra aqui a segunda resposta. Há um povo do servo. Há um aspecto coletivo, comunitário, a ser cumprido. Ora, quem vai levar a mensagem do servo aos povos das ilhas, aos gentios, às nações? Então, resta uma tarefa que o servo singular, o Cristo de Deus, o servo de Deus, o Cristo, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? O Cristo não cumpriu. Porém, o povo do Cristo, o povo do servo, assume esse mandato para cumpri-lo. Então, quem é o servo de Yahvé no sentido singular? Para nós, sem dúvida alguma, o Cristo. Jesus Cristo, filho de Maria, o Cristo Nazareno, Galileu. Quem é o povo do Cristo? Quem é o povo do servo? Quem é o povo que dá continuidade ao serviço do servo? Alguém se atreve
a responder? Né? Porque o servo não foi por todas as ilhas. Né? Ora, o servo disse, né? O meu espírito, aquele que está sobre mim, agora estará sobre vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, as boas novas a toda criatura. Né? Portanto, o servo, ele cumpre a parte, digamos, individual, pessoal do mandato e delega às suas comunidades, as comunidades de servos, o restante da tarefa. Com esta resposta, nós chegamos à igreja, chegamos à conversão da igreja, à metanoia da igreja, à natureza da igreja, à missão da igreja e como devem se dar as relações dentro dela. Bom, joguei as perguntas, sugeri as respostas. Né? Se alguém comprar esse peixe, aceitar esta resposta, esta interpretação, né? Pode continuar nas próximas aulas, porque eu só posso falar da igreja como o povo do servo. Esta é a igreja de Jesus. Né? Vamos lá. A Daniela Molinari diz: todos governam com o poder divino, mas esse servo não reivindica ser como Deus, mas se esvazia para assumir a forma de servo. Filipenses 2, 5-8. Que é a forma de exercer o poder. Guardem isso. O servo não é Deus humilhado. O servo é Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então ele vai converter completamente aquela ideia diabólica de Deus do Éden. Cristo servo é Deus. Ele está nos mostrando como Deus é. Por isso nós só somos o povo de Deus se imitarmos esse tipo de governo que a Daniele falou. Governa servindo. Porque é assim que Deus governa. O Celso diz assim: ter a face do servo de Yahvé não é ter uma face qualquer, é ter um seixo que, mesmo recebendo tapas ou murros da sociedade, sequer é arranhado. Só pode dar a outra face quem entende que é o rosto como um seixo do servo do Senhor. Amém. Exatamente isso. Você me fez lembrar Paulo dizendo: cumpro no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Eu acho que Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que Cristo era o servo de Deus e que seguir o caminho de Deus era sofrer o que o servo de Yahvé sofreu. A Vera Siqueira diz assim: o diabo queria ser Deus, o homem no Éden queria ser como Deus. Perfeito. Em Jesus, Deus nos ensina que ser como Deus é ser o menor. Exatamente. O servo é ter tanto poder que é possível abrir mão dele em prol do outro. E não o que o diabo e o povo do Éden achava. E nós ainda achamos que era um ser com tanto poder que pode subjugar sadicamente todos os demais. Amém. Gente, percebam aí nessa fala da Vera a gravidade, a gravidade do problema. Qual é a imagem de Deus que nós perseguimos? Né? Veja que Satã tentou Jesus. E Jesus disse: vai-te, Satanás. Vai-te, o Senhor te repreenda. Né? Somente ao teu Deus prestará cultos, diz a Escritura. Percebam a gravidade do problema, né? De engrandecimento humano. Todo humano que se arrogar mediador entre Deus e os homens e reivindicar
status privilegiado, mesmo que carregue o título de servo de Deus, mas se porte como um soberano, ou não se porta como um soberano porque você não arrasta as correntes e fica onde ele quer que você fique, isto é diabólico. Diabólico. Essa é a imagem distorcida de Deus. O Deus de Jesus é aquele que Jesus mostrou para nós. Eu sempre tinha pensado que o Deus dos céus é o super imperador. E que Jesus Cristo, sendo o filho do super imperador, fantasiou-se de servo para nos mostrar o caminho. Depois tirou as roupas nojentas de servo e voltou para ser o super imperador. Eu não penso mais assim. Eu penso que Jesus Cristo, com a bacia nas mãos, é Deus. E ele diz isso. Vocês me chamam de Senhor e dizem bem, porque eu sou. Não disse era, nem serei, ou estou numa fase intermediária. Sou. Se eu, sendo o Senhor, me abaixei para servir. Né? E logo depois, no capítulo 14, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Ele vai dizer, quem me vê a mim, vê o Pai. Ora, quem vê Jesus Cristo ajoelhado servindo, vê o Pai? Então o nosso Deus não é como o Deus de Satã. Não é esse Deus que o homem quer ser. O Deus de Jesus é o Deus de quem ele pode dizer, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Portanto, meus irmãos, nós temos que nos converter ao Deus de Jesus. Cada um de nós tem que dizer não para o Deus de Satã. Satã não entendeu quem Deus é. Satã distorce a ideia de Deus e ecoa nos nossos ouvidos: sereis como Deus. Sereis como Deus. Né? Nós temos que prestar, isso é muito grave. E este é o chamado de Jesus Cristo. Né? Carregue você o título que quiser. Se não efetivamente dar a vida para servir, nada mais é do que um déspota carregando um título honorífico. Servo de Deus. Servo dos servos de Deus. Grande coisa. Grande coisa. Né? Vamos lá. O Mindu está dizendo que o maior nascido de mulher foi o profeta João Batista, sem nunca ter feito um milagre. Exatamente. E o menor no reino será maior do que João. Exatamente. Está aí um enigma. Né? Está aí um enigma para a gente entender. E a Daniela Molinari está dizendo, esse poder que vem do alto é a antítese do poder terreno, de baixo para cima. Exatamente. Exatamente. Essa questão de antítese, né, é a razão pela qual eu estou me demorando nesse tema. Porque, veja, nós não podemos simplesmente falar na igreja autoridade, poder, submissão, obediência e tal, porque estas palavras, estas mesmas palavras, no mundo sobre o qual Satã reina, esse mundo que jaz no maligno, essas palavras têm outro sentido. Quando nós trazemos estas palavras pobres para o mundo de Jesus, elas entram no mundo de Jesus por meio de um milagre, de um novo nascimento. Essas palavras têm que nascer de novo. Então, autoridade na igreja significa outra coisa. Poder na igreja significa outra coisa, servir na igreja significa outra coisa, obedecer na igreja significa outra coisa, desobedecer na igreja significa outra coisa. A malandragem
E eu vou chamar de malandragem mesmo, porque quem faz sabe que está fazendo, não tem inocência nisso. A malandragem é usar estas palavras sem dizer para o rebanho, né, o que elas significam. É malversar as palavras, sem dizer o que elas significam. Né? Então nós lemos as Escrituras com a mentalidade mundana, com a mentalidade de Satã, aquela mesma que Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Ora, o apóstolo principal, que confessa ser Jesus o Cristo, na sequência diz para ele: poupe sua vida, Senhor, porque tu tens que sentar no trono. E Jesus diz para ele: para trás de mim, Satã, sai do meu caminho, Satã, porque não pensas como Deus, pensas como homem. Nós usamos a mente de Satã, para dizer o português claro, a mente diabólica, a mente concebida nos impérios do mundo, para lidar com as questões do Messias, as questões do servo de Yahvé. E como nós não explicamos essas palavras para o povo da igreja, porque não convém libertá-las, né? Nós reproduzimos dentro da igreja um império de hierárquico pior do que aquele do mundo. Né? Então, dentro da igreja pode se manifestar um poder mais diabólico do que o poder do império, do que o poder secular, que hoje é um poder secular. Os nossos governantes hoje do mundo, eles são governantes seculares. E sabe por que são seculares? Porque a humanidade se cansou do império dos deuses. O casamento do Estado com Deus, com a igreja, realizou na humanidade o mais acabado império, o mais colossal poder da humanidade. De modo que os homens se cansaram de ser governados pelos filhos de deuses e servos de deuses, e não viram saída a não ser dar um pontapé na igreja e dizer: vá para lá, vá cuidar da sua esfera e deixa o Estado conosco. Né? Então esse poder secular que nós conhecemos hoje foi um grito de independência das sociedades contra, pasmem, a igreja. A igreja realizou na sociedade a mais íntima união entre poder e Deus, entre Estado e Deus, governando em nome de Deus. Então o Estado disse: sai para lá, balançou os ombros, dizendo: não queremos mais o jugo dos deuses, nós queremos governar. Estado é questão secular. E quem ajudou a fazer isso foram os protestantes. Bem ou mal, foram eles que fizeram a divisão entre igreja e Estado. Ora, quando nós reproduzimos dentro da igreja essas relações indefinidas de poder, nós estamos reproduzindo a antítese do governo de Jesus Cristo. O governo de Jesus Cristo está no mesmo lugar, na bacia, na toalha, na misericórdia, na compaixão, no dar a vida por. O que passar disso são cogitações diabólicas e devem ser resistidas como Jesus resistiu a Pedro. Para trás de mim, Satã. Percebem? É uma metanoia. Né? Bom, com isso eu já dei um indicativo de para onde estamos caminhando. Né? Porque a igreja de Jesus Cristo nada mais é do que o povo de Jesus Cristo.
Se não fosse assim, então poderíamos ter continuado sendo judeus, porque eles eram um povo sofredor. E, para vergonha nossa, continuaram sendo o povo sofredor nas mãos dos cristãos. Nós ajudamos a fazer dos judeus o servo de Yahvé comunitário, quando nós deveríamos ter sido o servo de Yahvé comunitário. Olha que vergonha para nós. Se tem um povo que sofreu de ponta a ponta da história, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, antes da criação do Estado de Israel, né, para não entrar nas confusões modernas, é o povo de Israel. Então eles estavam certos. Eles são o servo sofredor de Yahvé. Mas esse chamado foi dado a nós. Esse chamado foi dado a nós. Nós que fomos chamados a seguir as pegadas do servo de Yahvé. A Bel diz assim, que todo poder que o servo pode exercer é o do amor. Perfeito. E outra coisa, isso é lindo de pensar, deixo aí como desafio. O amor é a antítese do poder. Sabe por que nós estamos tão prejudicados no nosso testemunho público? Porque nós preferimos o poder do que o amor. O poder é mais seguro. O poder traz segurança. O poder exclui o herético, o diferente. O poder dá segurança doutrinária, né? Nós somos assim, investimos assim, fazemos assim, e quem fizer fora, rua, herético, né? O amor não. O amor não dá segurança. O amor não dá segurança. Se você disser na sua igreja, vamos adotar o amor de Jesus Cristo, vamos apenas nos guiarmos pelo amor de Jesus Cristo, as pessoas vão dizer, mas vão acabar conosco, né? O amor não dá segurança, o poder dá. E, no entanto, o amor é o maior poder. É o único poder. É o único poder capaz de unir verdadeiramente pessoas. Ontem nós tivemos uma reunião de irmãos, de um grupo chamado Liberta, irmãos de diversas igrejas, irmãos que não estão em igrejas informais, e nós estávamos dizendo isso, igrejas formais, né, institucionais, irmãos, católicos, luteranos, anglicanos, presbiterianos, batistas, pentecostais, tinha de tudo, né? E nós pensamos sobre isso. Que legal estarmos aqui só por Jesus Cristo e para cultivarmos o amor nesse tempo tão frio, tão árido, né? Que gostosa experiência de estarmos aqui apenas por amor, né? Então é isso. A mentalidade diabólica diz que nós temos que nos cercar de poderes e segurança e preservar nossa própria vida. Não, Senhor. Nunca vá para Jerusalém. Lá é perigoso. Nunca vá para lá, né? O amor é o mais profundo poder. O amor é o poder, segundo Deus, né? É o poder de Cristo. É o poder com que Cristo enfrentou o Império Romano. Não se deixou tornar violento. Não fugiu, não se submeteu e não sacou a espada. E, no entanto, venceu o Império Romano, né? O Mindu fez um comentário aqui bem interessante. Ele citou a Clarice Lispector. E disse assim, ela diz assim, todo dia sai um malandro e um trouxa de casa. Se eles se encontram, sai negócio. Legal. E eu pensei naquele versículo que Jesus falou, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras. Exato. E o que elas dizem de mim. Exato. Então, às vezes, a gente conhece superficialmente, por exemplo, uma aula dessa que mostra o servo de Yahvé e a que ele veio, qual o propósito, né? Mas quantos conhecem isso? Quantos conhecem o propósito pelo qual Jesus veio, né? Então, eu sou responsável também pela minha alienação,
quando eu me deixo dominar por esses líderes da igreja. Essa igreja que, claro que nem todos são totalmente responsáveis, coitados, mas ainda existe uma alienação que a gente pode evitar pelo conhecimento. Sim, a verdade está aí, né? Nós somos responsáveis, né? Deixa eu ver, o Celso Mais também... algum comentário? Vai lá. O Celso também disse assim, trouxemos novos legalismos, falamos dos judeus, mas na condição de gentios não ficamos atrás. Sim, cavucamos em terras áridas para embasar células, MDAs, visão de não sei do quantos, não sei das quantas, e o sentido genuíno de ser servo de Yahvé fica na penumbra, numa opacidade total. Que é mais ou menos o que eu estou dizendo. Ou então vira um título oco, né? Como eu falei para vocês. O título servo... Veja, o fato de Jesus se apresentar, vamos dizer, como servo de Yahvé, não é novidade nenhuma. Porque o faraó era servo de Deus, o Nabucodonosor servo de Deus, o Sírio é servo de Deus, o Alexandre era servo de Deus, o César era servo de Deus. Não tem novidade nenhuma em Jesus. Ele só é um a mais na fila. A reviravolta, a porta de ruptura desta desgraça humana é o fato que Jesus assumiu aquilo que foi dado aos seres humanos lá no ato da criação. Ele assumiu ser a imagem e semelhança de Deus. Não apenas para si mesmo, mas para que os outros pudessem também agora ser imagem e semelhança de Deus. Procura no Novo Testamento, Romanos 8, 29 e outros, né, que vão trabalhar com a palavra imagem. Jesus Cristo é a imagem de Deus. Ora, o que isso quer dizer, a não ser Gênesis 1, 26, 27, 28, 29? Né? Ele é a imagem perdida de Deus. E Paulo vai dizer, Romanos 8, 29, e me parece que Gálatas também, quando fala Cristo ser formado em vós, o que ele está falando? Que Cristo está sendo formado em nós. Ora, como formado em nós? Formado em nós nesse novo ser humano, nesta nova criatura. Ora, o que é novo em nós? Se nós reproduzimos as mesmas estruturas velhas, que são viciadas, porque a matriz dela é diabólica. Né? Pode dar o nome que quiser. Né? Nós só seremos servos de Deus se nós assumirmos o chamado de Jesus Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20. Não me lembro lá, versículo 20, 21. Né? Assoprou sobre eles o Espírito que veio sobre o servo de Yahvé no batismo, né? Aquele sobre quem vocês virem descer, o Espírito é ele. Né? Pus sobre ele o meu Espírito. O Espírito de Yahvé está sobre mim pelo que me enviou. Lucas 4, né? Início do capítulo ali. Aliás, Lucas 6, desculpa. Lucas 6, quando ele vai em Nazaré e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para... Né? A menos que nós adotemos a prática e nossas instituições reproduzam esta mentalidade, esqueçam os títulos. Né? Por exemplo, o Papa medieval, vou citar o Papa como exemplo máximo desta pirâmide institucional, mas não esqueça o papinha aí da sua igreja ou da sua denominação. São todos réplicas, né? Se agirem como superior, obviamente, ou superior na hierarquia. Né? O Papa medieval usava o título servo dos servos de Yahvé. O Papa lava os pés das pessoas uma vez por ano. Talvez o seu pastor também lave. Ou diga que lave simbolicamente, etc. Isso não importa. O que importa é como vive, como encarna, como imita, como segue Jesus Cristo. E mesmo que vocês façam coisas bonitinhas,
dentro dos seus impérios, como, por exemplo, distribuir sopão para os mendigos, por exemplo, ou dar roupa usada para os maltrapilhos, as estruturas que vocês criaram são diabólicas e mundanas. Então, tem dois testes para nós nos autoavaliarmos. Se eu sigo a Jesus Cristo, dando prioridade a quem Jesus deu prioridade, né? Se o meu servir a Cristo inclui efetivamente servir mesmo, servir ao ponto de custar minha energia, servir efetivamente, não título. Lembra que Jesus nunca usou o título, né? Aliás, ele usou outros títulos, depois podemos falar sobre isso. E se a estrutura da sua igreja é efetivamente moldada para facilitar o serviço. Ora, se você usa coroa, roupas litúrgicas, tua igreja parece um império, cheio de títulos e de hierarquias, meu filho, você pode se abaixar e beijar o pé da pecadora uma vez por ano. Isso até os imperadores antigos faziam melhor, né? Alguns imperadores assírios e do Oriente, eles tinham períodos de retiro, períodos de oração, de humilhação, em que ele passava por um tipo de humilhação pública, né? Em que até o sacerdote batia nele, né? Depois ele voltava para o trono e etc, etc. Então, cara, fantasia, teatro de servir não bastam, né? O que basta é encarnar a servitude do servo de Yahvé. E este é um desafio que nos corta completamente. Eu não estou falando isso porque eu sou um exemplo de servo. Eu reconheço em mim o déspota. Eu reconheço em mim o medo de me abaixar para servir. Eu reconheço em mim a sede de poder e a necessidade de importância e de me colocar em lugares elevados na sociedade e nas organizações das quais eu participo. Mas o servo de Yahvé continua nos desafiando e nos convocando a servi-lo, né? Então, irmãos, que Deus nos ajude a ouvir este personagem único. Por isso ele pode dizer, eu sou o caminho. Único, que rompe o império dos homens. Fora de Jesus Cristo não tem saída. Ou você é violado ou violento. Opressor ou oprimido, né? Senhor ou escravo. Ou foge ou luta no ciclo da violência para não ser destruído. Jesus Cristo nos oferece um novo caminho. Eu hoje apenas o apresentei, né? E o identifiquei. Identifiquei esse personagem e identifiquei quem ele é e de quebra já impliquei nós todos também ali. Na próxima aula eu gostaria de tratar com vocês 3 passagens, pode até anotar aí, vou deixar escrito ali, Mateus 20, versículo 20. Mateus 20, 20. Mateus 23, versículos 8 a 12, por aí. E João 13, que eu já falei aqui, né, já mencionei, que é a cerimônia não, o ato, a prática de lavar os pés. Porque desses 3 textos nós vamos tirar a lei magna, o estatuto da comunidade de Jesus Cristo. O critério pelo qual nós vamos nos guiar como indivíduos e pelo qual nós vamos julgar nossas igrejas na questão da servitude. Grande abraço a todos. Desculpe, acho que eu me excedi de novo aqui você me desobedeceu. no tema. E uma boa semana para todos. Voltamos
no próximo domingo, 10 horas. Tchau, pessoal. Boa semana para todos. Tchau. Beijos.